Aí o Bolsonaro pegou o governo, o Luiz Otto Nogueira viu que teve uma redução drástica de ministérios, teve uma pandemia, mesmo com a pandemia que levou o déficit público, né, para um dos recordes, ele conseguiu entregar, né, Paulo Guedes fez um trabalho tão marcante como ministro da Economia, que conseguiu entregar o Brasil com superávit. Bolsonaro também colocou à frente do Banco Central um técnico, neto do Roberto Campos, que é o Roberto Campos Neto. A gente vê que o próprio mercado, que gosta de ser otimista para conseguir vender os seus produtos, projeta a inflação para cima, e um dos combatentes, os grandes combatentes da inflação no Brasil é o Banco Central. E a gente sabe, aliás, que o Roberto Campos Neto, o mandato dele termina agora em dezembro. E um dos mais cotados é um senhor que foi nomeado pelo Lula, que foi na festinha junina do MST, vejam só, foi na festinha junina do MST, e esse senhor, segundo informações do jornal Folha de São Paulo, né, o diretor de política monetária do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e o ministro do STF, Cristiano Zanin, pegaram carona em voos da Força Aérea Brasileira solicitados pelo Ministério da Fazenda de Fernando Haddad em maio desse ano. Galípolo é apontado como favorito do presidente Lula para substituir o atual chefe da instituição, Roberto Campos Neto. Já Zanin é relator da ação no Supremo que discute a constitucionalidade da lei de desoneração da folha de pagamento. Uma das preocupações de investidores com a possibilidade de que Galípolo seja o sucessor de Campos Neto se refere à independência, né, ou autonomia, né, que é o mais correto, que ele teria ou não em relação ao governo. O Senado, inclusive, dá como certa a indicação de Galípolo para comandar o BC. Aí você veja que vergonha. O Senado, né, que pode barrar, né, já dá como certa, né? Ou seja, ninguém tem bolsa escrotal no Senado mais. Pavinato, vamos lá, vamos por partes aqui. Acreditem em mim. Os nomes possíveis da esquerda para o Banco Central são tão ruins, acredite em mim, que o Galípolo é o melhor deles. Acredite em mim, o Galípolo é o melhor nome da esquerda para assumir o Banco Central. Isso dito, na quinta-feira, não sei se o Pavinato se deu conta, se deu falta aqui, né? Eu me ausentei no programa. Mentira, não diga. Você nem notou que eu não vim, né? Eu Notou? Eu estive em Belo Horizonte, num congresso de cooperativismo financeiro, e lá esteve quem? Gabriel Galípolo. E ele fez um discurso duro, e ele foi muito claro ao dizer que, se preciso, o Banco Central vai subir juros. E ele citou nominalmente os diretores indicados por Lula. O que disse o Galípolo? Olha, vocês se iludem se vocês acham que os diretores indicados por Lula não terão coragem e autonomia para subir juros. Achei importante essa fala, porque o Banco Central, como o Pavinato destacou, ele é autônomo. Então, se o presidente Lula escolher o Galípolo, que eu insisto, é o melhor nome dos nomes ruins que a esquerda tem para o Banco Central, então ele deixou claro que, se ele for escolhido, ele vai subir juros se necessário for. Segundo ponto... Mas você acha que ele fez esse discurso para a imprensa suavizar com ele? Com certeza. Ou ele realmente pensa? Porque ele não pensou duas vezes antes de ir na festinha junina do MST. E ele estava no Ministério da Fazenda. Sim. Não cabia. Existia uma CPI investigando o MST. Então não cabia a ele estar lá. Sem dúvida. Então você acha que ele está fazendo um jogo de cena? Claro, ele está tentando garantir o nome dele para a presidência do Banco Central. Agora, não vamos nos iludir. Se eu disse aqui que ele é o melhor nome, ele sempre vai ser ligado ao Fernando Haddad, de quem ele era o braço direito do Ministério da Fazenda. Então, achar que ele viajou no mesmo avião do Haddad, ele deveria ter independência, distanciamento, esqueçam. Não tem distanciamento nenhum. Se ele era o braço direito do Haddad e vier a ser o presidente do Banco Central, obviamente que ele vai trabalhar junto com o Fernando Haddad. Então ferrou, porque se o Lula é o cavalo do bandido e o Haddad é o cocô do cavalo do bandido, o Galípolo, ele é o milho verde do cocô do cavalo do bandido. É um risco, mas eu insisto, Pavinato, eu posso estar errado, no ano que vem a gente conversa de novo. O Banco Central tem autonomia, o Banco Central não é só o presidente do Banco Central, são 9 diretores, e bem ou mal, o Banco Central tem votado de forma unânime
deixando claro que a prioridade dele é combater a inflação. E se preciso for, vai subir juros. Então, por mais que o Lula fique, tem que cair juros, tem que cair juros, tem que cair juros, o Banco Central já deixou claro que não vai ceder à pressão política do Lula. Eu tenho algumas preocupações, Luiz, especialmente porque o Galípolo, ele não tem essa relação direta só com Fernando Haddad, né? São mais de 10 anos de colaboração com o PT, apesar dele não ser filiado ao PT. Sim. Ele chegou, por exemplo, a realizar, a ajudar no plano de governo do Mercadante, ajudou também nas eleições do próprio Lula. Então você vê que a aproximação política dele com o PT, ela é muito forte, não é? Não, ela não está restrita apenas ao Fernando Haddad. Ainda tem o agravante de que o Lula sempre defende a retirada da autonomia do Banco Central. Então, o que eu vejo que sempre a estratégia a Geisiane estava falando sobre isso, aparelhar, não é? E conseguir finalmente retirar a autonomia do Banco Central. Hoje, por mais que a relação do Lula esteja cada vez mais difícil com o Congresso, alguns analisam dessa forma. Eu não analiso dessa forma. Eu acho que ele está conseguindo se virar muito bem ali com as emendas parlamentares, não é? Até mesmo porque a gente, quando olha o nosso Congresso Nacional, parece que é um Congresso inexistente, não é? Para não dizer morto, porque não tem nenhuma forma de tentar alinhar adequadamente os acontecimentos do país, não só com relação ao executivo, mas também com relação ao judiciário, enfim, tem outras pautas aí no meio também, né? Então eu vejo sempre com bastante preocupação, mas é claro, a regra ele indica, não é? O que nós poderíamos fazer agora, ou especialmente esse Congresso que parece que é inexistente.